programa Papo Saudável dessa semana, trouxemos como convidados um profissional do futevôlei, Alan Santana. Falaremos sobre o processo de luto, principalmente em vigência da pandemia, com Cíntia Alves, uma convidada de São Paulo, e também sobre mau hálito. É constrangedor, não é mesmo? Então, doutora Karine Magalhães vai falar sobre o assunto com a gente. Aguardem daqui a pouquinho aqui para vocês. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável dessa semana. Essa semana nós temos um programa 3D. Agora eu comecei com essa, viu, Odécio? Diferenciado, dedicado e da hora, feito só para você que está em casa. E temos um convidado muito especial, ele se chama Alan Santana. Ele é profissional de futevôlei aqui da Terrinha e também educador físico. Alan, seja muito bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Eu que agradeço aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, Alan. O futevôlei é algo que muito tem despertado interesse, porque é um esporte que cada vez ganha mais adeptos, né, que exige bastante do atleta, e Sim. A gente vê corpos verdadeiramente esculpidos, né, porque não dá para gordinho brincar, né? Então a gente percebe que é um esporte que traz muita saúde e uma série de predicados, né, para quem pratica. Dá inveja, Rogério. O astral dá inveja também, né? O astral, né? É um povo... ali eu acho que não fica doente, gente, porque é um povo, assim, é um povo queimado, né? É um povo, igual você falou, assim, né? Sarado, né? Então, eu acho que, assim, realmente, a vibe do futevôlei é uma vibe muito bacana. O futevôlei vem crescendo bastante. Eu, como atleta profissional aqui da região, represento aí Goiânia, Goiás nas competições nacionais, e ao contrário aí do que vocês acham que não dá para jogar, quem tem uma barriguinha, o futevôlei ele é muito, muito, muito democrático, então cabe todo mundo jogar, joga homem, joga mulher, joga quem é novo, joga quem tem mais idade. Eu acho que é justamente por isso que ele está ficando tão famoso, está crescendo tanto e tendo tantos adeptos, né? Porque o pessoal que vem do futebol, muitas das vezes o futebol tem muita lesão pelo contato físico, ele agride mais, então pelo fato da areia exige menos contato, né? Menos impacto, não tem contato com o adversário e acaba que você consegue jogar aí por mais tempo, até pessoas com maior idade e tal. O pessoal do corpo sarado são os atletas que jogam a nível mais alto, nível profissional, realmente exige aí um condicionamento físico muito grande por jogar no sol quente, né? Na areia, é muito conhecido aí por ser jogado nas praias, então geralmente o pessoal tem um corpo mais saudável, né, mais magro, forte, mas assim, todo mundo pode praticar, independente do corpo, da idade, todo mundo pode jogar. Me diz uma coisa, Alan, nós temos, não tem muita lesão de joelho, porque o vôlei de areia, me disseram que era muito perigoso, porque às vezes a gente pega desnível e poderia machucar, lesionar joelho. Coincidência ou não, eu machuquei. Eu tive lesão de joelho. Jogando também, vôlei. Jogando vôlei, né? Aí eu falei, caramba, eu jogando vôlei aqui, eu tive essa dificuldade, ficava vendo atletas jogando futevôlei, eu ficava encantado, admirado com a performance, o condicionamento físico, mas também eram todos magros, né? Eu não via gordinho, nem a ceva que nem eu para cima, eu não via lá no futevôlei.
não há muita lesão por ter que se jogar e o desnível da areia? Não, pelo contrário. Comparado com o futebol e outros esportes que têm o chão duro, que tem mais impacto, o futevôlei, por ser areia, ele gera menos lesão, né? Agora, esse fato de saltar e na queda ter um desnível está mais ligado ao condicionamento. Quando você está mais preparado, condicionado para o esporte, você vai ter um índice de lesão aí bem baixo, certo? Até porque o peso vai estar bem menor, né? Isso, mas acontece, menos o que tem que fazer, o que tem que ser analisado é se é uma pessoa iniciante, uma pessoa intermediária e uma pessoa avançada, né? Como qualquer esporte. Então, para quem está iniciando, tem que ter um nível, um processo de adaptação, né? Com areia, com sol, né? Se estiver jogando aí na praia com vento. Então, são fatores que influenciam no jogo. Então, precisa de uma adaptação com isso até você conseguir praticar aí mais um nível de lesão. Se for feito com um profissional aí, que tiver um acompanhamento bacana, o índice de lesão é bem baixo. Comparado com o futebol aí, é mínimo. E o futebol tem bastante atrito, né? Tem bastante impacto, o contato físico que o futevôlei não... É por isso, porque no futebol, às vezes, a pessoa não vem para te machucar, mas ela gera um contato, uma força que nesse giro, né? E o fato da lesão de joelho no futebol também vem muito pela chuteira, porque o cravo da chuteira fixa na grama e a pessoa faz uma rotação com o tronco, né? E quando você está com o pé, fica firme, você gira o tronco sobre o fêmur, sobre a tíbia, o seu joelho faz isso. E essa que é a lesão de joelho, que geralmente é a LCA, que é a lesão típica de futebol, de quem esquia, porque o esqui está aqui. Então, quando você tem um giro do seu corpo e o esqui fica preso no chão, você faz isso e gera uma lesão de LCA. Então, na areia, se for pensar dessa forma, o mecanismo de lesão vai diminuir, porque a areia, quando você pisa e você gira, ela cede. Então, você acaba que você evita esse movimento de torção. Entendeu? A logística, mais ou menos? Alan, a sua paixão pelo futevôlei, ela é relativamente recente, né? Quem que te apresentou o futevôlei? Como é que começou essa paixão na sua vida? Eu venho do futebol, né? Sempre gostei de esporte, joguei futebol no interior, cheguei a vir para Goiânia tentar jogar profissionalmente, mas a saudade da minha mãe não deixou, voltei para o interior, eu sou de Palminópolis, fica um município aqui a 100 quilômetros de Goiânia, e desde que eu fui para lá eu sempre joguei torneios amadores. Quando eu vim para Goiânia, vim fazer faculdade, joguei no time da faculdade, aí eu passei no concurso, trabalhei nos Correios, joguei no time dos Correios, aí vim para a academia também, joguei no time da academia. Então o futebol, o esporte, ele faz parte da minha vida. E de um tempo para cá, quando eu entrei na academia, alguns colegas meus que eram personagens, na época o André Pablo, a Juliane, falou, cara, a gente vai fazer uma aula de futevôlei. E aqui o futevôlei, para mim, há pouco tempo, eu jogo tem 6 anos somente. Então, há 6 anos atrás, não tinha praticamente nada de futevôlei em Goiânia. Só tinha quadra de futevôlei nos clubes, no Oasis, no Country, né? Acho que na Tela Goiás, alguns clubes que tinham quadra, mas não estava essa febre, tinham pouquíssimas quadras aqui. Aí eu fui fazer uma aula lá no Oasis, que tinha uma quadra de areia, com o professor na época era o Santiago Nunes, que foi jogador, foi atleta aqui, e aí eu fiz essa aula com ele, e de lá para cá, eu me apaixonei pelo esporte. Quando eu fui fazer essa aula, que eu comecei a jogar futevôlei, eu lembro de um colega meu, o Vitor Jugman, né, que tinha jogado futebol comigo, falou, cara, você começou no futevôlei, você vai parar com o futebol. Eu falei, eu nunca vou parar com o futebol, é minha paixão, eu sempre joguei, não vou parar, vou começar com o futevôlei. Mas foi dito e feito. Quando eu comecei com o futevôlei, fui fazendo aulas, fui gostando cada dia mais, e eu sou muito conhecido no futevôlei pelo meu crescimento muito rápido, porque eu comecei futevôlei com 28 anos, vamos colocar aí, tá velho para alta performance, né? Mas com 1 ano de futevôlei aqui em Goiânia, eu já tinha passado para jogar Série A. Eu tinha ganhado 2 torneios de Série B e fui jogar Série A, e eles não me aceitavam mais, então foi um crescimento em 1 ano muito rápido, essa ascensão minha, então fiquei muito conhecido por isso. Aí depois foram outras coisas, né? Quando você passa para a Série A aqui de Goiânia, aí são outro nível, a gente começa a perder, aí depois que você começa a se encaixar aqui, em 2019, eu e o Iago, que jogávamos juntos aqui, fomos a primeira dupla do ranking aqui de Goiânia, e aí nós, vamos jogar então, dar um passo à frente. Aí a gente começou a participar de torneios nacionais, competições que foram TAF,
o torneio o brasileiro de futebol pela confederação. Então a gente participou de alguns. Hoje o torneio mais famoso aí é o TAF, né? E o ano passado eu participei de praticamente todos. Então já cheguei a fazer um segundo lugar aí a nível nacional, jogando com o Tatá, que é um jogador muito bom de Alagoas. Eu com o Iago, nós fizemos um ranking em primeiro lugar em Goiânia, fizemos semifinais muito importantes aí, então chegamos num nível bem alto, mas competição aí a galera está crescendo muito, 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 o esporte está se profissionalizando. De quando eu comecei a jogar aqui em Goiânia, tinha quadra só nesses clubes. Hoje fala-se mais de 200 centros de lugares de jogar, e cada um tem 3, 4 quadras. Então a quantidade de quadras em Goiânia aqui é enorme. Literalmente. E no ambiente que a gente está vivendo, né? E no ambiente que a gente está vivendo, esse ambiente de pandemia, os esportes outdoor, né, externo, como o cycling, como o futevôlei, eles têm ganho, assim, né, a paixão do público, principalmente do público goiano, que gosta de fazer muita coisa fora, né? Mas viver desse esporte, será que é possível? Quais são as barreiras que vocês encontram para viver do esporte? Você entrou num ponto muito importante, você deve ter olhado aí o meu projeto que eu mandei. Essa é a grande dificuldade, não só Queremos falar do seu projeto, viu? Não só do futevôlei, mas eu acho que de todo o esporte, né? Porque como arrecadar dinheiro para competições? Por exemplo, eu viajei o ano passado todo. Como que eu viajei? Quando eu comecei com o Iago, a gente começou a ter resultados bons aqui em Goiânia, e nós optamos por jogar competições nacionais, veio um grande problema. Passagem, hospedagem, treinamento, fisioterapia, né? Todo esse acompanhamento, nutrição, suplementação, muitas das vezes é importante. Para jogar num alto rendimento, você necessita de tudo isso. Então, lá atrás, eu como professor personal, eu tinha grandes alunos que são grandes empresários, que também gostam de futevôlei e sempre me apoiaram. Aí falava assim, não, pode viajar, a gente ajuda. Aí um dava alguma coisa, eu falava, a passagem ficou tanto. Aí um dava 200, outros 200 e tal, e eu falei, cara, ia levando, ia viajando, né? E eu falei, mas eu não quero ficar assim, precisando, né? Toda hora eu vou precisar de alguém aqui. Aí eu decidi montar um projeto, esse projeto que você viu. Eu falei, cara, eu vou montar um projeto onde eu vou colocar minhas despesas, meus gastos com competições, e vou pegar patrocínios, parceiros meus, e a gente vai trabalhar junto. Hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar, onde eu tenho uma nutricionista que trabalha comigo, a Débora Sena, nutricionista de altíssimo nível, ela me acompanha, monta minha nutrição, meu acompanhamento. Tem a Clínica Taia também, de fisioterapia, que também me acompanha. Tem ortopedista também, que me acompanha, às vezes que é necessário. Tem osteopata. Então eu montei uma equipe. E além dos meus parceiros e patrocinadores, que são empresas que investem, que realmente põem dinheiro. E dentro desse projeto a gente montou de que forma retribuir para essas empresas. Eu estou montando agora um projeto de marketing para a gente montar e conseguir devolver, retribuir, né, essa parceria, de certa forma, com posicionamento na internet, com logo. Quando eu monto o meu uniforme, eu coloco os patrocinadores. Nós entramos agora com um projeto social também, né, o Instituto Sorrir, que é meu patrocinador também. A gente montou aí, todo mês a gente vai fazer um evento, ou uma clínica, ou um desafio, onde a gente vai arrecadar cestas básicas para doação, e a gente leva também saúde bucal, que é um instituto de odontologia, né? Então a gente tenta juntar isso, né? Também tem a Orla, onde eu treino também, o centro de treinamento também são parceiros da gente. Então a gente tenta juntar essa equipe com esses parceiros e patrocinadores para montar uma estrutura para que a gente possa competir, para que possa treinar, alimentar, para competir com essas feras aí do Brasil inteiro, né? Que são os melhores jogadores aí do Brasil. Bom demais a conta. Fala um pouquinho mais desse projeto social. Eu queria saber, porque assim, você falou do projeto de marketing, achei assim, maravilhoso, porque realmente ser atleta no país é muito difícil. Então, vocês estão inovando, colocando o marketing, trazendo, né, o que a gente tem de melhor da internet para o meio de vocês. Fantástico isso. Mas e o projeto social? Como que começou isso? Por que a ideia?
o marketing entrou, eu busquei recursos, né? Tem a lei de incentivo fiscal, onde você faz ações beneficentes, essas ações você tem isenção do governo, de empresas que elas entram com patrocínio, ela tem isenção fiscal no imposto de renda. Eu fui atrás disso. Mas para isso tem que ser com instituição social, e não entra para a gente como atleta, então não pode ser feito para performance, então essa aí foi descartada. Aí eu fui atrás da Bolsa Atleta, e a Bolsa Atleta está com um problema, porque a confederação na eleição não teve algum probleminha, está parado, então essa Bolsa Atleta já tem um tempo que não tem essa Bolsa Atleta. E eu falei, então não tem a Bolsa Atleta, o governo aqui também, essa lei de isenção fiscal, a gente não entra, como que eu vou fazer? Por isso que eu quis fazer o projeto, e de que forma eu vou retribuir para uma empresa, né? Se tem uma empresa que está me patrocinando, ela tem que ter alguma coisa em troca, senão não vira uma parceria, vira uma doação, né? Aí eu falei, eu preciso de contribuir também para essa pessoa que está me ajudando, como uma forma de gratidão. E isso entraram as empresas. O projeto social, ele veio junto com tudo isso. Porque, então o Instituto Sorrir está me apoiando, e vamos fazer um evento todo mês, onde a gente leve não apenas saúde bucal, né? Porque não um projeto... Como que eu vou... Deixa eu explicar melhor aqui a maneira que eu estou tendo, onde eu quero chegar. Não adianta a gente fazer um projeto social. Eu acho que o projeto social ele é fundamental, tem muitas pessoas que precisam, mas eu sou a favor de um projeto socioeducacional. Muito obrigado pela sua presença aqui, é muito importante a gente estar trazendo, né, saúde para as pessoas, e a saúde, ela é de forma integral, então é igual a gente estava falando, você melhora o seu condicionamento, a sua longevidade, aumenta a sua imunidade, melhora a sua endorfina, deixa vitamina todo mundo D. muito mais feliz, né, vitamina D, exatamente. Isso. Como eu disse, que a gente leva esporte para as pessoas, né? Certo. Como eu disse, eu não conheço nenhum esporte tão prazeroso e tão viciante como o futebol. As pessoas que começam, elas não param, né? E não é só pro lado de performance. Tem pessoa que gosta de jogar futebol só pela vibe de pegar um sol, de ser um esporte ao ar livre. Já tem pessoas que gostam de fazer aquele joguinho, mas o joguinho valendo uma cervejinha para tomar uma, né? Igual tem a galera do pedal também, que passa para comer um pastelzinho. Então, você cria um ambiente muito, muito legal no futebol. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, tá? E eu que agradeço. Muito obrigado aí para vocês, para todos os espectadores aí, né? Espero ter transmitido aí um pouquinho do meu conhecimento aí na área, esclarecido algumas dúvidas e criado mais algumas aí, né? Instigado vocês aí a praticar mais esporte. Desde casa já tem mais 2 torcedores, viu? Obrigado, viu? Pode ter certeza disso. Um forte abraço. Obrigada, Alan. Até Deus, mais. Tchau. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Estamos de volta agora com Cíntia Alves, psicóloga, e hoje nós vamos falar de um processo muito delicado, que vem chamando muito a nossa atenção na área da saúde, de como lidar com as perdas, não só as nossas perdas familiares, dos amigos, mas também a perda que os pacientes andam tendo. Então, nós vamos falar sobre processo de luto com Cíntia Alves. Cíntia, muito prazer, uma convidada de São Paulo. Esse é o benefício da gente estar fazendo esse programa, né, de forma remota, trazendo sempre o que tem de melhor para você que está aí do outro lado em casa. É uma alegria estar aqui com vocês no programa Papo Saudável. Espero que a gente possa levar informação de qualidade para todo mundo que estiver nos acompanhando. Seja bem-vinda, Cíntia. Esse é um momento muito delicado na história da humanidade, né? Estamos aí de frente a uma Covid, uma doença que do nada vem ceifando a vida de muitas pessoas, de todas as áreas da sociedade. Hoje, nós sabemos que não faz diferença se tem dinheiro, se não tem dinheiro,
onde que mora. Evidentemente, as pessoas que estão mais isoladas mantêm-se distante, mas eu acho que todo mundo tem de perto, muito perto, alguém que partiu, né, vítima da Covid. E esse tema que nós escolhemos para apresentar tem tudo a ver com esse momento, e a gente gostaria que você falasse, né, dessas dores de pessoas que perderam, dores de pessoas profissionais de saúde, o medo, né, que temos de trabalhar, de lidar frente a uma doença como essa, e a gente gostaria que você, né, nos apresentasse um pouco disso. Claro. Em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos nos lembrar que a nossa mente não foi projetada para aceitar os limites e os finais. Nós somos, segundo a neurociência, a única espécie que entende nos limites não algo a ser respeitado e algo a ser explorado como uma potência até ali. Nós entendemos nos limites desafios a serem transpostos. E isso, de alguma maneira, faz com que a gente não lide muito bem com regras que nos enquadrem ou nos digam que a gente não deve fazer coisas que a gente sente vontade de fazer. E aqui, sendo muito explícita, eu falo, por exemplo, sobre o uso da máscara, sobre a lavagem constante de mãos, sobre os poucos e pequenos gestos que ainda a gente tem o poder, né, de utilizar a favor do nosso autocuidado, da nossa preservação. Então é como se a nossa mente estivesse muito voltada aos desafios, a tentar ir além. Então, quando a gente lida com a morte, por exemplo, a gente leva um tempo e tem um processo importante a ser elaborado, a ser experimentado, para a gente compreender dentro de cada contexto, de cada história de vida, aonde é que aquilo se acomoda para cada pessoa. Então, para além dessa dificuldade de entender o fim, a gente tem também, e a necessidade, né, do desafio, a gente tem também o desejo de encontrar culpados, que muitas vezes também nos paralisam, nos impedem de entender que existem coisas que estão para além do nosso controle, que existem coisas que estão parcialmente dentro daquilo que a gente tem a autonomia, e que existem coisas que estão completamente fora. E muitas vezes a perda de alguém de uma maneira abrupta, inesperada, porque embora a pandemia seja, sim, algo que remete as pessoas ao medo da morte, quando acontece, a gente ainda lida com uma certa angústia, com um certo processo de negação, e isso faz com que a gente tenha, de alguma maneira, banalizado, inclusive, o número de pessoas que estão morrendo pela Covid-19 aqui no país. Então, até como uma forma de defesa para aquilo que a gente não consegue lidar, a gente tem enfrentado esse tipo de dificuldade. Cíntia, como médica, eu te confesso que eu passei por um processo um pouco complicado. Eu sou uma pessoa extremamente alegre, feliz, assim, com um astral muito positivo. E recebendo tantos pacientes que perderam seus parentes, né, colegas, amigos, e sempre tendo que lidar com a questão da morte e do luto, eu te confesso que eu passei por um processo que eu pensei assim, gente, eu tenho que ficar mais embotada, mais quieta. Eu quis me mudar como pessoa, porque parece que o meu jeito de ser não estava combinando com a situação que a gente vivencia. E aí, eu fiquei pensando assim, eu realmente, assim, até parei um pouquinho de passar no Instagram, porque eu sempre chegava lá com algo motivacional, que é muito a minha cara. E aí eu vi uma reportagem do Paulo Gustavo, e ele falando que ele tinha sentido da mesma forma. Como é que ele ia ser do jeito que ele é, sendo que as pessoas não estavam passando por esse momento, por esse processo? E aí, ele analisando isso, ele pensou assim, gente, mas eu levo alegria para as pessoas, e a alegria faz parte da cura. E na faculdade, como a gente estava falando, a gente não aprende a lidar com a morte dos outros. A gente aprende, na verdade, passando pela situação, né? Não da forma que, às vezes, e com as ferramentas que deveríamos ter para ajudar o outro que está ali naquele processo. E eu comecei até a ouvir podcast sobre luto e processo de luto. Então, assim,
Como que você pode nos ajudar, nós que somos da área de saúde, né, a passar por isso, ou ajudar as pessoas a passarem por isso de uma forma melhor? Como é que a gente pode contribuir de uma forma melhor? Eu acho muito, muito importante isso que você está trazendo, Rogéria, porque assim, eu acho que é importante a gente lembrar que todo mundo que escolheu cursar medicina e escolheu atuar na medicina tem dentro de si o desejo de cuidar, de curar. E quando a gente se defronta com a morte de um paciente, de alguma maneira a gente se sente impotente, né? E a gente vê processos em que muitas pessoas se cobram, se culpam, e questionam o sistema e muitas das vezes adoecem, deprimem, que é o caso do burnout, que está escancarado, né, de uma maneira bastante grave, especialmente nos profissionais que estão na linha de frente. Então, primeiro é acolher então esse desejo genuíno que te moveu no exercício da medicina, compreendendo que nem sempre a gente vai curar, nem sempre a gente vai impedir o prognóstico fechado, a morte, mas sempre é possível cuidar. E o cuidado, por mais que ele aconteça em massa, ele só é possível de ser feito e experimentado no individual. Então é um paciente, e depois outro, e depois outro, e é estabelecendo esses vínculos únicos que talvez a gente consiga cuidar dessa ferida que nos torna tão impotentes. Talvez a gente olhe para a enfermaria, que está lotada, e para os leitos de UTI que estão tomados, e se pergunte como é que a gente faz para dar conta, né? E como é que a gente vai lidar com tanto sofrimento. Quando a gente se pergunta algo dessa magnitude, a gente se apequena. Agora, quando a gente olha para o leito ao lado e vê aquele paciente e vê o que a gente pode fazer por ele, e faz o que é possível, e depois para o outro e para o outro, a gente vai experimentando o contrário disso, que é essa autoeficácia, essa sensação de que aos poucos aquilo que eu faço tem valor e faz sentido. Nós somos humanos também, né? E nós falhamos também. E não é porque não somos humanos, né? Às vezes as pessoas falam assim, o médico ele é mais frio. É justamente por não saber lidar com aquela situação. Eu tenho 20 anos de medicina. Então, assim, você atende o primeiro paciente que perdeu um parente, você atende o segundo. Na hora que chega no 10º, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou ajudar mais um? E essa carga realmente, ela é muito pesada e você quer ajudar. E como chegar em casa e ver que sua família está ali, que seus filhos estão ali, que seu marido está bem, e não se sentir culpado, porque você esteve com tantas pessoas que estão passando por tantos momentos difíceis. Então, hoje, para o profissional da área da saúde, manter o equilíbrio emocional é algo muito difícil, assim, e realmente a gente precisa mesmo dessa ajuda, das ferramentas ideais, para a gente conseguir ajudar aquela pessoa que está ali na nossa frente. Cíntia, evidentemente, nós estamos discutindo aqui a abordagem médica, né, do profissional de saúde lidando com os pacientes e com as perdas, mas e as pessoas que perdem? Como lidar com esse luto? Porque às vezes a gente tem vontade de evitar tocar no assunto para que não venha a dor. Outras vezes você não resiste, acaba tocando no assunto e vive a dor do luto. Essa dor, essas emoções, é bom que se aflorem, que você viva ela, ou é bom evitar, ou isso não existe regra, cada um vai sentir a sua dor e vai viver? Como que não existe uma regra para isso, né? É porque no começo a gente tem que enfrentar essa perda, falar, poxa, aconteceu, e agora? Tem que aprender, tem que lidar com isso. Mas muitas vezes isso vem à tona o tempo todo, né? Você acaba lembrando daqueles entes queridos que partiram e não sei quanto tempo que isso leva para a gente acostumar mais com a ausência deles. Como lidar com isso? Olha, Décio, eu penso em muitas coisas para te dizer agora, mas a primeira delas é se acolhendo, se respeitando. Nem sempre a gente está preparado para falar daquilo que a gente está vivendo, especialmente sem passar pelo ritual da despedida, que é algo tão importante e que está sendo roubado, está sendo tirado da vida das pessoas que estão passando por essas perdas
diante desse contexto, dessa situação que a gente está passando, né? Então, os ritos, eles, de alguma maneira, evidenciam a passagem, eles simbolizam. A gente cresceu e se educou em uma sociedade que pratica os ritos para comemorar, para se despedir, e não poder estar junto da pessoa que você ama, na última oportunidade que você teria para talvez vê-la concretamente, né, materializado ali aquele encontro, é algo realmente muito doloroso, e que, como a gente falou no início aqui, né, da nossa conversa, a mente, ela tem dificuldade de processar o fim e a morte. Sem o ritual, isso se torna um pouco mais complexo, e é por isso que eu estou sugerindo esse acolhimento, né, do entendimento de que a gente vai precisar, então, ritualizar individualmente a partida da pessoa, das pessoas que se foram dentro dessa situação. Então, a gente pode pensar que cada um vai viver o seu luto à sua maneira. Tem pessoas que têm necessidade de expor, de falar, de verbalizar, tem outras que não conseguem nem mesmo pensar sobre o assunto. Dentro da psicologia, a gente acredita que um luto considerado saudável, ele pode durar quem sabe até 2 anos. O que significa isso? Significa a gente viver ainda com bastante melancolia, né? Que a presença da ausência é o tempo que então a mente, especialmente sem esse ritual de partida, vai levar para entender que a nossa vida seguiu, mas a daquela pessoa não se materializa mais. Nossa. Ei, Odécio, segura coração, né, meu amigo? Finaliza aí. Olha, Cíntia, a Rogéria, ela menciona isso porque eu tive uma perda recente de mãe e irmão. Então, o luto, até parece que ela me presenteou com você, mas evidentemente compartilhamos você com todo mundo que está nos assistindo no momento, porque é um momento muito delicado, né? Você abrir mão abruptamente de uma hora para outra de conviver com pessoas tão especiais, tão importantes, leva-se um certo tempo para a gente elaborar, e momentos que vai e volta a imagem deles, né, vem na lembrança, e cada momento, cada circunstância, cada instante que a gente percorre os mesmos lugares que percorríamos antes e eles estavam lá. Então, assimilar tudo isso leva um pouco de tempo e de dor, mas é muito importante, né? Tudo que você falou para a gente, e com certeza ficaríamos aqui horas e horas conversando. Parabéns, você tem o dom de usar a palavra certa no momento bastante oportuno. E muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas palavras que você mencionou. Para mim, para todas as pessoas que perderam pessoas bem próximas, bem recente, ou não tão recente assim, mas que para muitos a dor de uma perda de uma mãe, de um pai, de um cônjuge, de um filho. Certa vez um amigo disse um termo muito engraçado: devia ter uma lei divina que proibisse que um pai ou uma mãe sepultasse seu filho, né? Que não poderia porque é uma dor absurda. Mas o fato é que cada um tem o seu momento, tem sua história, e muito obrigado mesmo. Pode ter certeza que você confortou e conforta muitas pessoas, né, com essa profissão incrível que vocês têm. É muito fácil gostar de um psicólogo, porque sempre tem um psicólogo competente, porque tem a palavra certa na hora certa. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigada pelas suas palavras, Odécio. Eu fiquei com vontade de te dizer 2 coisas. Primeiro, eu lamento muito pelas suas perdas. Depois, aí é uma crença minha, né, assim, de que o pai e a mãe, eles nunca morrem. Quando eles têm um filho, a vida continua. Então, eles estão em nós. Nós somos
parte da vida deles, nós somos a multiplicação e a junção deles. Então, eles se vão, mas nós estamos aqui em presença física, não mais eles, mas em cada uma das suas células, em cada parte do seu corpo existe uma memória, não só genética, mas vivencial, estrutural, de que eles ainda, de alguma maneira, são infinitos, né? Eles são, a partir da sua vida, eternos nesse momento. Obrigado. É isso aí, gente. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Agora com a doutora Karine Magalhães e vamos falar sobre um tema extremamente constrangedor, mau hálito. De antemão, quero agradecer a sua presença, viu? Te dizer que você está de parabéns. Que Instagram gostoso de passar por ele. Gente, vocês precisam conhecer o Instagram da doutora Karine. É um Instagram muito gostoso, com muita informação de qualidade, então vale a pena, nós vamos deixar aqui para vocês. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês no programa Papo Saudável, com você, Rogéria, Eudécio, e acho que vamos ter um papo bem descontraído, bem legal, um tema muito importante, que é pouco abordado, que tem muitos mitos, né? Então, acho que eu vou poder ajudar um pouquinho a informar o público do Papo Saudável. É isso Seja aí, ó, deixa eu ver. bem-vindo, Karine. A Karine, ela é colega de profissão, de uma área, como ela mesma disse, muito pouco abordado dentro da odontologia. É interessante que as pessoas evitam tocar no tema, assim como já um tema que se fala um pouco mais, que é o ronco, né? O mau hálito e o ronco são dois processos que muitas vezes atrapalham relacionamentos, né? Afastam pessoas e é extremamente relevante e, infelizmente, muito pouco abordado dentro dos consultórios odontológicos. E acredite, eu estou com muita expectativa, doutora, porque eu mesmo trabalho muito pouco nessa área, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho muita curiosidade. É realmente um tema muito constrangedor, né, Karine? Explica para as pessoas que estão em casa, primeiro, o que é o mau hálito e quais são as doenças que podem levar ao mau hálito. O mau hálito é um problema que pode acontecer de uma forma transitória, contínua, intermitente, ou seja, quando ele é contínuo, o mau hálito é um odor desagradável, que pode sair tanto pelo nariz quanto pela boca. Dependendo de onde, por exemplo, quando nós temos uma halitose, halitose é o termo correto do mau hálito, quando nós temos um mau cheiro que sai pelo nariz e pela boca, a gente já sabe que esse problema é de origem sistêmica, ou seja, tem algum problema em algum órgão interno nosso, pode ser o pâncreas, fígado, pode ser o estômago. O estômago, né? Qualquer coisa. Mas, se a gente tem um ar ruim, comprometido, saindo apenas pela boca, nós temos uma halitose de origem bucal. E se temos um hálito saindo ruim apenas pelas narinas, temos um problema de halitose das vias aéreas superiores. Então, é um desequilíbrio, sempre por bactérias,
que se alimentam de proteínas. Então, essas proteínas pode ser muco, pode ser aquela chamada camada saburra, que é uma massinha mal cheirosa também que se adere sobre a língua, que depois faz os casos amidalianos, que é uma massinha que se forma nas amígdalas, as doenças da gengiva, como gengivite, a periodontite, ou seja, onde tiver matéria orgânica, proteína, nós podemos ter um acréscimo, na verdade, um aumento na quantidade de bactérias. Então, se a gente tiver uma quantidade em desequilíbrio, ou seja, muito elevada, em uma oferta boa de nutrientes, nós podemos ter um mau hálito. Mas, fora isso, Rogéria e Eudécio, além das questões desse desequilíbrio, no caso bacteriano, a gente também tem questões relacionadas a esse desequilíbrio, que é o fluxo salivar. Isso relacionado à halitose de origem bucal, que é a mais comum. Normalmente, ela prevalece em 92 a 95% dos casos de halitose. Então, nisso é bem comum mesmo. Então, assim, quando a pessoa pensa, eu vou lá no gastro, porque o problema, eu escovo direitinho os meus dentes, eu não tenho problema, já fui lá no meu cirurgião dentista, e agora ele me falou para ir para o gastro, que é o médico que cuida do estômago, né, do sistema digestivo. Então, eu vou lá para ver se tem, ou se não, acho que algum problema das minhas narinas, acho que eu tenho desvio de septo, sinusite, alguma coisa assim. Só que, normalmente, a halitose, ela acontece na boca mesmo. Então, o primeiro profissional que a pessoa que desconfia que passa pelo problema, ou que, por exemplo, assim, seu marido se queixou, ou você tá inseguro em relação a isso, tem que ser o cirurgião dentista a ser procurado. Então, aí sim, se o cirurgião... Mas isso, infelizmente, não é qualquer cirurgião dentista. Por quê? Quando a gente estuda, faz a graduação, a gente aprende sobre tudo que tem. Só que aí, depois de graduado, nós vamos para a implantodontia, que são os implantes, para prótese, para dentística, que estuda as restaurações dentais, restabelecimento dental, para a área de canal e também para a área da halitose das disfunções salivares. Então, a gente estuda especificamente esse assunto para entender direitinho, porque assim... não é tão simples de se fazer o diagnóstico. Então, assim, é um problema que é subestimado até pelos profissionais da área da odontologia, pela classe médica, inclusive. E aí a gente tem um monte de mitos, que o maior mito é esse, vem do estômago. Então, o gastroenterologista muitas vezes também desconhece, hoje muito, muito menos, e aí ele prescreve medicamentos baseados nas queixas, porque não se faz exame do hálito, não se faz exame de saliva, não se faz exame da cavidade bucal. Então, ele prescreve uma medicação para controlar uma alteração gástrica, como, por exemplo, gastrite, como refluxo gastroesofágico. Então, nós temos esses problemas, Rogério. E como é bom a gente conversar, né, as especialidades, né, Eudécio? É igual você falou, assim, vai no gastro e muitas vezes trata, e se a gente tiver... um tratamento multidisciplinar, esse paciente, ele ganha muito mais. Sim. Você falou da faculdade, Karine, porém, no meu período, né, de faculdade, a halitose não era um tema que foi mencionado. Se foi sugerido em algum momento que, né, não ficou registrado. Eu acho, assim, as escolas dão muito pouco ênfase a essa área. Ela hoje... indiscutivelmente é uma especialidade, né? É algo que merece muito, né, com muito mais atenção, mas infelizmente existe muito pouca informação, né? Eu particularmente já ouvi falar de você, já faz tempo que você desenvolve o trabalho. Há quantos anos que você atua nessa área, Karine? Aproximadamente há 10 anos, que eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose, já estou na diretoria há 6 anos, mas a própria Associação Brasileira de Halitose já é maior, já tem mais de 21 anos. Então, hoje estamos em 2021, em 2019,
lá no Congresso do Paraná, Internacional do Paraná, lá em Curitiba, comemoramos 21 anos de associação. Então, a associação já é maior, já pode sair de casa sozinha, já está bem estabelecida, já tem profissionais pelo Brasil inteiro, a maior parte são periodontistas, mas, assim, qualquer área da odontologia está apta a tratar a litose, assim, né, como nós graduamos, estamos aptos a fazer qualquer área que seja, né, de acordo com a nossa profissão. E assim, como você disse, Odécio, a gente não estuda litose, a gente mal vê saliva também. Então, assim, seria muito bom que a gente tivesse outros colegas que pudessem desenvolver esse trabalho, desenvolver esse tema dentro das universidades, dos postos de saúde. Por exemplo, a litose ela atinge 32% da população mundial. Uma hora ou outra, todo mundo pode ter o desequilíbrio. E, sendo assim, o que acontece? O sistema público de saúde gasta muito dinheiro, porque as queixas, por exemplo, quando o paciente chega num serviço público, ele faz a queixa e o profissional, às vezes, não estando bem preparado, solicita exames desnecessários, são solicitadas as tomografias, as radiografias em geral, os exames de imagem são mais caros, ressonância magnética. Então, isso aí é muito mais custoso para o sistema público. O bom seria que tivesse profissionais para, pelo menos, fazer a prevenção. Então, quando a gente faz a prevenção em geral, na verdade, não só do hálito, mas da saúde bucal, a gente consegue excelentes resultados que demandaria menos atendimento, né, atendimento de tratamento mesmo, de intervenção, do que tratamento de controle, de preservação da saúde bucal. Karine, normalmente, agora eu vou fazer umas perguntas até de cunho prático mesmo para as pessoas que estão em casa. Antes da pandemia, quando estávamos assim numa rodinha, sempre que alguém chega, né, com halitose, ou seja, com mau hálito, e sai da rodinha, normalmente as pessoas perguntam, nossa, será que ele não sentiu o odor? Aviso ou não aviso essa pessoa que ela está com mau hálito? Porque é constrangedor para quem está com mau hálito e é constrangedor para quem está sentindo avisar também, que você fica com medo de ofender a pessoa. Então, assim, no quesito etiqueta relacionado à halitose, como é que a gente deve proceder? Eu diria que a melhor forma é avisar sempre, Rogéria, porque quando a gente passa pelo problema, a gente mesmo, você brincou, fez assim... A gente não sente. Então, esse teste é falho. Lambeu... Então, não sente. Se eu fizer assim, eu não vou sentir meu hálito ruim. Não, se você já tiver com ele, né, alterado já há bastante tempo, você não sente. Mas, por exemplo, se seu marido tiver mau hálito, você sente, pode ser que ele não sinta. Porque as nossas células olfativas, elas se acostumam com qualquer odor. Basta você se lembrar, comprei um carro, passa um tempo, seu carro já não cheira, mas já deixa de cheirar um pouco mesmo, mas aquele cheiro forte do começo de 1 a 2 semanas você já não sente, o perfume é a mesma coisa, e o hálito é igual. Então, a gente avisa porque precisa contar para essa pessoa que ela precisa de ajuda. Então, que existe tratamento, igual o Odécio disse, não se fala sobre ronco e não se fala sobre a litose porque se pensa que não existe tratamento. Então, as pessoas têm uma percepção que roncar é normal. Ter mau hálito é normal. Não tem tratamento. E como não se fala sobre esse assunto, que ele fica subdiagnosticado, né, na maioria das vezes, a gente tem esse problema que você precisa alertar. Fala, olha... se for o amigo, se for o marido, seja a pessoa que for, se for na rodinha, jamais, mas chame essa pessoa sozinha, converse delicadamente, seja honesto, olha, já estou sentindo o seu hálito alterado, já tem alguns dias, eu sei, não é fácil comunicar, mas é preciso comunicar, porque senão ela vai ficar sendo motivo de chacota, de piadinha, igual agora na pandemia, né? Todo mundo usando máscaras, nós, profissionais da saúde, sempre usamos, então, assim, para a gente, essa questão da máscara é muito difícil, para quem não usava nunca, mais difícil ainda, só que algumas pessoas realmente conseguiram começar a perceber,
Por quê? A gente coloca a máscara, aí tá conversando, tá lá babando na máscara. Se tem rinite, a rinite pode parar na máscara. Não tem como, tosse, espirra, tá lá tudo dentro da máscara. Então, é aquilo que eu disse, é muco, é saliva, é matéria orgânica, são bactérias que tem como tem em qualquer lugar. Então, a gente pode ter essa alteração do cheiro. E a questão é, as piadinhas, os memes, se ele tem mau hálito, agora ele vai sentir, não é possível que agora ele não sinta. E eu gostaria de saber, doutora Karine, o seguinte, tem tratamento e tem tratamento definitivo ou, dependendo da situação ou da doença que acomete essa pessoa, ela pode passar por esse processo outras vezes? Tem um termo que eu não gosto muito, aliás, não gosto nada de usar, que é o termo cura. Por quê? Na área da saúde, em qualquer área que seja, a gente não pode falar igual o Décio, eu já trato de ronco há 10 anos, que ele trata do ronco dele há 10 anos. Você faz uma restauração no dente, daqui a uns anos você vai precisar de fazer, qualquer procedimento odontológico que você faça, ele não vai durar para sempre. Então, não tem como eu falar para o paciente que ele está tratado e nunca mais ele vai ter. Ele está controlado. E aí a gente faz as mesmas manutenções que a gente faz para qualquer área da odontologia. Então, o retorno, por exemplo, é baseado na queixa dele, na queixa da esposa, na queixa de quem convive, na manutenção preventiva, no check-up. Porque se qualquer coisa que eu precisar corrigir, que estiver em desequilíbrio, eu vou corrigir para controlar, para manter a saúde bucal em dia, certinha. Agora, eu prometer que há uma cura, que há um tratamento definitivo, não. A gente não promete isso para bruxismo, a gente não promete isso para ronco, para um tratamento de canal, para nenhuma área da odontologia, não existe para sempre. Eu gostei muito de trazer essa pergunta aqui, e gostei muito da forma que você respondeu, porque na medicina também é assim. E eu acho importante a gente trazer o tema e desmistificar essa questão de tratei uma vez, opa, acabou, não vou tratar de novo. Tudo na odontologia, na medicina, tem que ter constância. Para a gente ter saúde, para a gente ter longevidade, a gente deve ter constância no tratamento. Na minha área também, eu sou cirurgiã vascular, de tempos em tempos, o paciente tem que voltar, tem que fazer seus exames de rotina, o seu check-up vascular, fazer os seus tratamentos, ou clínico, ou cirúrgico. Então, às vezes, o paciente fala para mim assim, ai, doutora, voltou. Não é que voltou. Então, assim, a halitose voltou, não é que voltou, você tratou a halitose, agora é um novo processo. Então, desmistificar cura definitivo, para mim, foi, assim, o ponto ápice da nossa conversa aqui hoje, assim, fiquei muito satisfeita com a forma que você respondeu, porque é algo que eu bato na tecla todo dia no meu consultório. Eu tenho certeza que o Décio pensa a mesma coisa, não é, Décio? Sim, sim. Nós estamos vivos, cada dia nós somos um, né? Todos os dias somos outro, e o processo é dinâmico, não é estático. Posso garantir que você não vai ter problema nenhum para o resto da sua vida se você morrer amanhã, né? Aí tudo bem, mas se não... Não cuida não para ver, né? Eu tenho um professor muito engraçado, ele diz o seguinte, o paciente fala, doutor, eu estou fazendo esses implantes aqui agora para o resto da minha vida, né? Sim, o senhor me garante eles? Garanto, desde que você me garante que você vai morrer amanhã. Se você me garantir que você vai morrer amanhã, eu posso te garantir que você vai viver ela para o resto da vida. Mas a vida, você não tem garantias. Nenhuma. Mas, evidentemente, que os cuidados, a consciência do problema e a constância dos cuidados garante para qualquer um, né, uma vida com bastante tranquilidade e conforto e sem constrangimentos, né, que é imprescindível. Sim. Karine, foi um prazer ter você aqui no nosso programa Papo Saudável, um programa que tem dado, assim, muito gosto, né, da gente fazer, da gente realizar e da gente aprender com cada convidado que a gente entrevista aqui. Hoje, um programa, né, Eudécio, que ficou, assim, no nosso coração.
dedicado, né, realizado com muito carinho. Então, assim, seja sempre bem-vinda. Foi realmente um prazer tê-la aqui na nossa casa, no nosso programa Papo Saudável. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, viu? A honra foi minha de estar com vocês, te conhecer, Rogéria, tá bom? E estou disponível para a gente falar sobre o hálito, sobre saúde bucal, sobre saliva, sobre o que vocês quiserem. Karine, e eu Saliva particularmente... pode ser, né? O próximo tema. E eu, particularmente, fico muito feliz de ter você conosco, porque o seu tema, ele é um tema pouquíssimo abordado nas clínicas e que todo mundo, em algum momento da vida, em maior ou menor grau, convive com isso, né? Eu diria assim, precisamos de mais Karines na odontologia. Nós precisamos eu adorei falar sobre esse tema, porque é algo que é extremamente importante que a odontologia negligencia em não dar ao tema a ênfase que o tema merece. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que eu já ouço falar de você já há um certo tempo. Não tinha tido ainda esse privilégio de conversar com você, mas com certeza eu quero me aproximar um pouco mais. Vamos. Você é uma pessoa que a odontologia precisa. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa Papo Saudável, um programa feito com muito carinho para todos vocês que estão em casa. Se vocês não estão nos seguindo, por favor, nos sigam. Instagram, programa.papo saudável, YouTube, programa Papo Saudável. Até o nosso próximo programa. Um beijo enorme para vocês. Um beijo, meu amigo. Beijo, e espero que a gente, volte a ficar presencial logo, logo. Amém. Tô com saudade. Tô com muita saudade. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela participação de vocês.